Bom, então para a gente começar a nossa fala, a gente precisa primeiro fazer, então, o senhor já falou. E aí eu peço para vocês fazerem o exercício de olhar a partir dessas formas e movimentos que nós vemos aqui dentro do espaço que é o complexo transitório, tá? E nós temos aqui dentro do complexo, nós temos o forte, né? Nós temos a casa das janelas, Fortaleza da casa das janelas, do lado nós temos um hospital, né? Temos uma praça, temos duas igrejas, não é isso? Aí as pessoas estão perguntando, Jonathan, o que seria esse hospital? Vamos já explicar, tá? Então, para começar, a gente precisa começar justamente pela Casa das 11 Janelas. Jonathan, eu vejo 11 janelas na Casa das 11 Janelas. Se você for contar, a partir de cima você consegue ver 11 janelas, sim. E as 11 janelas, elas têm dois lados, justamente fazendo tanto o ar português quanto o ar italiano, que vem com uma outra forma também, dentro de questões de curvas, né, dessas curvas todinhas, que também fazem referência a essa questão também do bucólico, essa questão toda. Só que aí eu preciso dizer para vocês que dentro da geografia há formas e também há formas e funções. Por exemplo, a forma é a casa e as funções elas vão mudando com o tempo. E aí, se eu disser para vocês que a Casa das 11 Janelas já foi um hospital, se eu disser para vocês que a Casa das 11 Janelas já foi um local aonde se guardava armas, então ela teve várias funções no decorrer da sua história, inclusive até no seu formato, porque aqui na frente dessa área, antigamente, existia como se fosse um triângulo, né? Logo aqui na frente da arquitetura, e logo depois ele foi retirado, então, e foi colocado somente o telhado. Logo depois, eu preciso falar para vocês que existia também um hospital. Era o Hospital Bom Jesus dos Pobres, tá? Existiam dois hospitais, na verdade. Um hospital para o rico e um hospital para o pobre. E justamente se chamava Bom Jesus dos Pobres. Esse Hospital Bom Jesus dos Pobres, ele era bem ao lado da Casa das 11 Janelas, né? Aonde hoje em dia é uma fonte ali naquela área, né? E justamente é bastante interessante falar, porque ele é bem ligado à questão desse bispo que está bem aqui na frente, que é o Frei Caetano Brandão. Depois o meu amigo Felipe vai falar sobre ele. E aí vocês vão ver muitas referências desse hospital, também na questão da saúde, e logo depois vocês vão ver a construção, por exemplo, quando ele sai daqui e vai para outro local, lá dentro do comércio, que é um local onde tem uma escadaria muito bonita. Como é o nome? Paris, na América. Também lá naquele local também foi um hospital, né, quando saiu daqui. Logo depois, então, dessa questão todinha, né, o Hospital dos Pobres, ele foi demolido, né, como a memória do pobre, né, muitas vezes é esquecida. Vale lembrar também que além desse monumento que nós existimos aqui do hospital, nós temos essa catedral aqui, olha, que é a Catedral de Belém. Lembrem que, por exemplo, o Porto Gonçalves, o professor chamado Porto Gonçalves, ele fala sobre a questão da cruz e da espada. Ele sempre fala que quando a colonização amazônica ela se dá através de um forte e de uma igreja. Então, você vai sempre perceber isso. Por exemplo, nós tínhamos 3 fortes na cidade de Belém, né? O primeiro forte aqui, né, nessa área, e nós temos o quê? A catedral. Nós temos o segundo forte, Pedro Nolasco, lá na Estação das Docas. O que nós temos na frente? Igreja das Mercês. E nós tínhamos um outro forte, ficava localizado ali na Pratinha, ali para aquela área, né? Só que aí logo depois ele foi demolido por causa do custeio também de manter 3 fortes na cidade. Perdão, que hoje eu estou um pouco gripado. E aí a gente fala da catedral e a gente fala de 3 momentos, como a professora falou. E a catedral, ela marca muito bem isso. O momento das drogas do sertão, o momento
do ferro e o momento do mármore. E aí vocês vão conseguir enxergar isso dentro da cidade de forma muito clara. Por exemplo, se eu vou aqui na... obrigado. Se eu vou aqui, por exemplo, nas igrejas mais antigas, aqui como aqui ao lado, se a gente for ver o altar ele é todo em madeira. Então, ele já traça esse primeiro pedaço, né, da área da madeira, né, que aí traz esse primeiro pedaço dessa questão. Logo depois, então, eu percebo que a cidade se transforma para a questão do ferro. E aí, olha o que eu trago. Ver o peso, caixa d'água de São Brás, o mercado de carne, né? E logo depois, então, eu percebo o mármore vindo. E aí o mármore, eu já percebo um local bem interessante onde a gente vê muito mármore. Basílica de Nazaré, né? Se vocês forem observar, a basílica ela é quase toda feita, né, nas questões do mármore, ali, nas questões das pedras. Então, tem muito dessas áreas. E a catedral, ela vai marcar isso. Vejam que a catedral, ela tem um risco bem no meio, para duas partes, para a torre e para a parte da igreja da nave central. E aí, eu trago duas pessoas que são bastante importantes dentro desse contexto, que são Domênico de Ângelis e que é o próprio... São os seis. O próprio Lande. Então, o que acontece? O Lande, ele vai fazer o acabamento da igreja e ele vai trazer diversas obras, então, e diversos acabamentos para a igreja, como a torre sineira. E vocês podem perceber que entre a torre e o estábulo, no caso o tábulo que fica bem no meio da igreja, existe tipo como se fosse um triângulo, que são os pináculos, que é uma questão que ele trazia muito dentro das suas obras. E a gente vai falar sobre o pináculo de novo lá na igreja de São João, né? E aí então vocês podem perceber esses detalhes italianos que são muito interessantes, né? A partir do Domênico de Ângelis, que quando vocês entrarem na igreja, vocês olhem para o teto. Não sei se vocês já tiveram esse prazer de sentar na igreja e olhar para o teto. Olhem para o teto de uma forma mesmo bem como se fosse bem investigativa, né? E aí você vai conseguir ver, principalmente na parte central, que nós vemos um bispo bem à frente, né? Nós vemos 3 bispos como se fosse no céu, e a cidade de Belém, como se a cidade de Belém estivesse no céu e o bispo estivesse também entregando como se fosse o poderio da cidade, né? E outro detalhe muito interessante da catedral é quando você vai observar próximo ao altar, você percebe que também tem uma Nossa Senhora Negra, né, com o menino Jesus, um detalhe bastante interessante. E aí, como eu falei, o altar antes do Lande chegar era de madeira. O Lande veio trazendo também essa questão do mármore e também mudou, né, o altar central. Mas aonde eu encontro ferro dentro da igreja da catedral? Alguém sabe me informar? Alguém? No púlpito. Os púlpitos. Se vocês forem olhar, no meio da igreja existem 2 púlpitos, onde o pai antigamente fazia a questão das homilias. Se você chegar bem próximo dele, você vai achar que é de madeira, mas chegue bem próximo e dê só uma batidinha assim, como quem não quer nada, e você vai ver que ele é de ferro, né? Então são todas essas complexidades que tem aqui dessa área também, que são bastante interessantes de nós falarmos, tá bom?